O recesso no Poder Judiciário chegou ao fim nesta segunda-feira e, com a volta aos trabalhos, a criação de um Código de Conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal aparece no centro dos debates na Corte. Desde quando tomou posse como presidente do STF em setembro de 2025, o ministro Edson Fachin vem defendendo a implementação de leis mais firmes para regulamentar a conduta dos magistrados. É verdade que as pessoas precisam querer e ter razões para confiar no sistema de justiça. Nossa matéria de ser empírica e verificável. Antes mesmo dos direitos e das garantias, temos deveres a cumprir. A dinâmica que enlaça tradição e movimento projeta mudanças sem assodamentos, senda na qual caminharemos. Já neste começo de 2026, Fachin vem tentando apressar as discussões sobre a proposta depois que os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes se envolveram em polêmicas relacionadas ao caso Master, o que gerou uma crise de imagem para o STF. O estopim dessa crise se deu quando Toffoli determinou que as provas obtidas na Operação Compliance Zero pela Polícia Federal ficassem sob a guarda da Procuradoria-Geral da República e não da autoridade policial. Esse tipo de medida reduz a autonomia da polícia para conduzir as investigações. Mas Toffoli não está ligado ao caso apenas pela relatoria. Empresas ligadas ao irmão e primo do ministro tiveram participação societária em um fundo de investimentos relacionado ao Banco Master. Além disso, Toffoli viajou em um jatinho junto com o advogado de um ex-diretor do Master para assistir a final da Libertadores em novembro de 2025. Já o nome do ministro Alexandre de Moraes apareceu relacionado ao caso Master por causa de sua esposa, Viviane de Moraes. O escritório de advocacia dela mantinha um contrato com o Banco Master, com valores de aproximadamente 129 milhões de reais ao longo de 3 anos, que dava cerca de 3 milhões por mês. Por conta da crise do Master, Fachin antecipou em uma semana o retorno para Brasília, justamente para tratar dos desgastes provocados pelo caso Master. Segundo apurou a coluna Igor Gadelha, alguns ministros estão receosos com a possível aplicação do Código de Conduta. A grande questão é: por que eles têm medo dessas novas leis? Eu conversei com Max Telesca, que é advogado e especialista em tribunais superiores, e o questionei sobre as razões por trás desse receio às normas. Na prática, as leis que Fachin quer aplicar já existem na Lei Orgânica da Magistratura, porém elas não estão previstas para ministros do STF. O que está, talvez, o que esteja por trás de algum eventual receio é a politização da questão, né? E fazer-se uma bandeira política disso. O código que vem sendo ventilado pelo ministro Fachin é inspirado em leis de cortes da Alemanha, mas ainda não foi apresentado. Porém, a OAB de São Paulo já enviou uma proposta que, segundo o presidente da OAB, Leonardo Sica, foi bem visto pelo ministro. Dentre as medidas, a proposta prevê que fique vedado aos ministros participar de julgamentos que envolvam parentes, amigos íntimos ou processos que tenham patrocinado antes de ingressar ao tribunal. Ao receber advogados, os ministros devem tornar pública a reunião e o código também exige reserva absoluta em relação a matérias em julgamento, sendo proibida a emissão de opiniões sobre elas. Max Telesca explica a motivação para esse tipo de norma. Existem regras que presumem parcialidade. São as regras da suspeição e do impedimento. As regras da suspeição são regras que presumem parcialidade a partir do olhar do próprio julgador, ou seja, do que ele entende. Não, eu entendo que sou amigo íntimo. Ou amigo íntimo eu entendo que tenho uma amizade que pode influenciar esse julgamento e não devo participar desse julgamento. Ou o impedimento, que são regras objetivas e não subjetivas, que definem a parcialidade presumida do julgador. O advogado acredita que a implementação de normas mais rígidas a ministros pode aumentar a credibilidade da corte, que vem sofrendo uma crise de imagem por causa do Master. Quando a sociedade começa a desconfiar de que um julgador, qualquer que seja, não tem a parcialidade devida para julgar o caso, a instituição perde.
a instituição perde e perde muito. Vou ser mais claro. Eu falei assim a turma, não, mas são várias, existem outras, tá? Então, eu até quero reformular. É assim. O Código de Ética e Conduta, o texto de Código de Ética e Conduta previsto ou elaborado pela OAB de São Paulo, encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, de uma maneira geral, ele tem previsões que já se encontram dentro da legislação, que é a Lei Orgânica da Magistratura e as normas de impedimento que se encontram tanto no Código de Processo Penal como no Código de Processo Civil. No Congresso, já há pedidos de impeachment contra Toffoli e Moraes sendo articulados. E nos próximos dias, a gente deve acompanhar novos desdobramentos dessa história. Para saber mais informações, acompanhe nosso canal no YouTube e nossas redes sociais.